Olá! No vídeo em que eu tratei sobre a diferença do procedimento comum para os procedimentos especiais, eu mencionei lá pelo final a expressão cognição judicial. E então eu vou aproveitar para tratar sobre esse assunto, sobre a cognição judicial, neste vídeo aqui. Na doutrina, você encontra pelo menos 4 expressões diferentes: cognição plena, cognição parcial, cognição exauriente e cognição sumária. E por isso, muita gente se atrapalha com essas ideias. Se for o seu caso, eu espero conseguir ajudar você com este vídeo. Bom, primeiro vamos tratar da expressão em si, né? Cognição judicial. Cognição judicial diz respeito àquilo que vai ser conhecido pelo juiz no processo, aquilo que vai ser objeto de decisão, tanto no que diz respeito aos fatos, quanto no que diz respeito ao direito. Bem compreendido o que é cognição judicial, vamos para o primeiro jogo de palavras então. Cognição plena versus cognição parcial. Essa duplinha aí compõe o que a doutrina chama de cognição horizontal. E essa cognição horizontal diz respeito então à extensão do que vai ser conhecido pelo juiz no processo. Quando o juiz pode no processo conhecer a respeito de todo tipo de fato, desde que o fato seja alegado pelas partes, é claro. E de qualquer matéria jurídica, nós temos o que é chamado de cognição horizontal plena. Cognição plena significa cognição completa. O juiz pode conhecer sobre tudo. Agora, se existe alguma limitação à matéria de fato ou à matéria de direito que pode ser conhecida pelo juiz, então nós temos o que se chama de cognição horizontal parcial. Isso também é chamado, essa cognição parcial, também é chamada de corte cognitivo ou de recorte cognitivo, porque aquilo que o juiz pode conhecer, cognitivo, é cortado ou recortado. Aproveitando o vídeo anterior, no procedimento comum a cognição é plena. Agora, quando a lei estabelece para alguns procedimentos especiais recortes cognitivos, então nós vamos ter cognição parcial. É por isso, por exemplo, que nas ações possessórias só pode ser discutida a posse. Na ação de desapropriação só pode ser discutido o valor da avaliação, o valor do imóvel. E no mandado de segurança, a parte só pode apresentar fatos provados exclusivamente por documentos. Todos esses procedimentos são procedimentos especiais de cognição parcial. Agora, o outro tipo de cognição, a chamada cognição vertical, diz respeito a quanto o juiz vai aprofundar o seu conhecimento. E ela se divide então na dupla, cognição sumária e cognição exauriente. A cognição sumária, como o próprio nome já indica, é uma cognição apressada, ou seja, o juiz não vai se aprofundar muito no que ele vai conhecer. Em outras palavras, o juiz vai decidir antes que sejam produzidas todas as provas que podem ser produzidas no processo e antes que as partes estabeleçam todo o debate, discutam todos os pontos que elas têm que discutir, às vezes antes mesmo até que o réu seja citado para apresentar defesa. Então, a cognição sumária, nós vamos encontrar ela nas chamadas tutelas de urgência, por exemplo. E as tutelas de urgência já são assunto de outros vídeos aqui do canal. Agora já ficou fácil entender o que é a cognição exauriente. É o oposto. A cognição exauriente é aquela que acontece após a produção de todas as provas e após todo o debate, após o estabelecimento do contraditório, também de forma completa. A cognição exauriente é a cognição judicial que é encontrada na sentença. A grande pegadinha da história é que você pode combinar um tipo de cognição de cada grupo, fazer uma espécie de análise combinatória aqui. E é por isso, talvez, que as pessoas se atrapalhem um pouco com isso. Então, na antecipação de tutela concedida no procedimento comum, você tem cognição plena, mas sumária. A cognição é plena porque o procedimento é comum e não existe limitação a fato ou a matéria jurídica a ser conhecida pelo juiz, mas ela é sumária porque o juiz não vai se aprofundar no exame de todas as provas e também ela vai acontecer, a antecipação de tutela, normalmente, antes de que o réu seja ouvido. Então, por isso, essa é uma espécie de cognição plena, mas sumária. Agora, vamos brincar um pouquinho, vamos para o outro extremo, né? Por exemplo, numa sentença
proferida numa ação de reintegração de posse ou numa ação possessória qualquer. Uma sentença numa ação possessória. Nesse caso, nós temos cognição parcial, mas exauriente. Lembre que eu estou falando de sentença. Parcial, porque nas ações possessórias nós discutimos apenas posse. E exauriente, porque nós estamos falando de sentença, ou seja, após o estabelecimento de todo o contraditório. Cuidado, eu falei sentença. Se eu estivesse falando de liminar numa ação possessória, aí sim, nós teríamos cognição sumária, não exauriente, mas cognição sumária, porque é uma liminar, cognição sumária e também parcial. Lembre que você pode fazer uma análise combinatória aqui. Tudo vai depender do tipo de procedimento e da tutela jurisdicional concedida, se for antecipação de tutela, se for uma liminar ou se for sentença. Tem a análise combinatória disso aqui, por isso que é um pouquinho complicado. Mas eu espero que esse vídeo tenha dado para você os elementos necessários para você conseguir fazer a análise adequada da cognição judicial e compreender o que são os chamados recortes cognitivos. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, deixe um comentário, uma pergunta ou uma sugestão. E até a próxima!